Bom dia, queridos. Hoje vamos dar sequência à série de sermões que estamos refletindo sobre Jesus transforma a nossa família, né? Jesus transforma a minha família. Estamos nessa campanha de 31 dias de oração, hoje no dia 14 já, e é interessante nós refletirmos, né, a cada dia, a cada instante, cada domingo também, sobre o que o Senhor tem para falar à nossa família. O sermão ao qual vamos refletir hoje, ele é o sermão do pastor Fernando Lemos. Ele é missionário da Junta de Missões Nacionais, ele é pastor da Igreja Batista Celina Parque, em Goiânia, Goiás, e tem como tema Pais e Filhos Transformados. O texto base é de Efésios 6, os versos de 1 a 4, que diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Vamos agradecer a Deus? Ó Pai, muito obrigado por esse dia, por esse sol que brilha aqui, ó Deus, em Betim. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como esse dia estar lindo, ó Deus, nós podermos também, ó Deus, fazer coisas lindas e maravilhosas no dia de hoje, que honrem e glorifiquem o Teu nome. Nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Pedimos ao Senhor que nesse momento fale ao nosso coração através da Tua Santa Palavra, que possamos ser realmente edificados pelo Teu Santo Espírito por meio da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por usar a vida, Deus, do Teu servo, pastor Fernando Lemos, para transmitir, ó Deus, a todas as igrejas que estão nessa campanha de oração para que Jesus transforme a nossa família. Ó Deus, essa mensagem tão rica, tão edificante, tão necessária, ó Deus, para os nossos corações. E por isso, Deus, que possamos aprender de Ti nessa manhã. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, filhos e pais transformados, né, pelo Senhor Jesus. Nessa carta, Paulo apresenta, né, o ápice da vida cristã, nos apresentando uma paisagem insuperável como Deus molda nossa identidade em Cristo. Nós somos verdadeiramente transformados pelo Senhor Jesus e somos transformados nos aspectos mais diversos da nossa vida. Por exemplo, no nosso relacionamento com Deus, que vai impactar, né, todos os outros relacionamentos. O relacionamento com o próximo, com a igreja, com o cônjuge, né, que vai apresentar a perfeita relação entre Cristo e a igreja, né? O Paulo aqui vai comparar
né? E a Bíblia compara esse relacionamento do cônjuge como um relacionamento de Cristo com a igreja, no relacionamento com os pais, no relacionamento com os filhos, no trabalho e até mesmo, né, vamos dizer, entre aspas, num relacionamento com o diabo. Como é que deve ser a nossa atitude diante dos ataques do inimigo? Porque Deus nos transforma totalmente. Lembrando aqui do verso 1 que ele diz: rogo-lhes que andem da maneira digna da vocação que receberam, né? Efésios 4:1. Então, nós recebemos uma vocação e temos que andar de maneira digna, né, dessa vocação que o Senhor nos deu. Nós caminhamos com Deus. Isso implica andar de maneira digna no amor, na luz e na sabedoria, né? Porque por causa de Cristo nós saímos da morte, fomos transportados da morte para a vida, das trevas para a luz. E hoje nós aprendemos que Cristo transforma pais e filhos. Aliás, o apóstolo Paulo fala de como deve ser o comportamento de pais e filhos que foram transformados pelo Senhor Jesus, pais e filhos que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí ele começa no verso, né, aqui no Efésios 6, né, de 1 a 4, ele vai dizer, vamos ler mais uma vez: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que tipo de pai é você? Que tipo de filho é você? Aqui o pastor Fernando também ele vai mostrar algumas frases que são muito comuns ditas por pais e filhos. Uma delas é o seguinte, né? A mãe gosta muito de dizer isso para os filhos: não interessa que todo mundo vai, você não é todo mundo. E aí quando procuramos alguma coisa, ela diz: se eu for aí e achar o que você está procurando, você vai se ver comigo. E aí quando falamos alguma coisa, ela: e daí? Eu sou a sua mãe. Se correr é pior. Espera só quando a gente chegar em casa. Se você continuar chorando, vou te dar um motivo de verdade para chorar. Na volta a gente compra. Não quero ouvir nem mais um pio. E dentre as frases mais comuns aqui também entre mães e filhos, as mais conhecidas são assim: pega água para mim, filho. E aí a mãe, quando pede isso, o filho responde com uma pergunta: qual que é a palavrinha mágica, mãe? Na minha época era, né, por favor. Aí agora a mãe responde: filho, sem internet em 3, 2, 1. Logo ele diz: já estou indo. E a frase mais comum dos pais é: pergunta para sua mãe, né? Eu já ouvi muito essa frase quando eu ia pedir alguma coisa ao meu pai e ele falava: pergunta para sua mãe. Como pais e filhos, queridos, nós não somos perfeitos, mas Cristo estabeleceu para nós um perfil, né, tanto para pais como filhos, que são transformados pela graça, pais e filhos que o Senhor, né, é Senhor da vida deles. E se você tem Jesus como Senhor da sua vida, esse é o padrão que o Senhor espera que você siga. E se você ainda não tem, né, você precisa entregar a sua vida a Jesus para viver esse padrão santo e feliz que o Senhor tem realmente estabelecido para os seus. Então vamos começar com recomendações aos filhos, né? A primeira é: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Então o apóstolo Paulo aqui diz aos filhos que eles devem obedecer aos seus pais, porque é justo que isso aconteça. Os pais amam os filhos e possuem experiência de uma vida para transmitir aos filhos, e só por esse motivo a obediência seria a atitude mais sensata a tomar. Além disso, essa obediência deve fluir, especialmente na reverência que a gente deve ao Senhor, porque nós obedecemos aos nossos pais olhando e buscando a obediência ao Senhor, porque se não obedecemos aos nossos pais, que está dia a dia conosco, como vamos obedecer, né, ao Senhor? Então precisamos olhar isso também e adotar isso para a nossa vida. Então, se hoje eu ou você somos desobedientes, rebeldes, a nossa rebeldia não é só contra os nossos pais, mas também ela fere a Cristo. A atitude correta do filho é obedecer seus pais e, portanto, deve ser essa: deve obedecer aos pais, porque o Senhor me ordena que assim o faça. E obedecendo aos pais, primeiramente eu estou obedecendo ao Senhor. O que ele diz é justo pela simples razão de ser ele quem diz. Ele que determina o que é justo ou injusto.
É claro que aqui, né, a gente deve olhar uma exceção que não é de desobediência, mas uma exceção que a gente deve observar quando os filhos se convertem primeiro que os pais, e os pais ainda não têm o temor de Deus. Eles vão, às vezes, dar algum tipo de ordem aos filhos ou querer proibi-los de servir ao Senhor. E isso, claro, não deve ser, né, obedecido, porque primeiramente nós obedecemos a Deus. Mas é apenas nesse caso que as ordens contrariam direto com as ordens de Deus, é que a autoridade maior sobre a nossa vida é Deus. Mesmo assim, o pai não deve ser, ou a mãe, né, tratado com desrespeito ou com grosseria, né? Você deve ouvir e no seu íntimo você continuar buscando a Deus. Se um pai proíbe um filho de ir para a igreja, enquanto você mora na casa desse pai, né, se ele proibiu você de ir para a igreja, você não deve afrontá-lo e ir para a igreja. Você pode servir ao Senhor, né, no seu quarto, no seu íntimo, você pode buscar a Deus onde você estiver. Não vai criar um conflito de desobediência e orar pela vida desse pai para que ele seja transformado. E se ele for transformado, ele vai junto para a igreja com você. E se ele não for, você poderá ir para a igreja quando você estiver morando na sua casa, quando você não estiver mais ali sobre, né, o comando direto do seu pai. Então, a obediência aos pais, ela não é algo que o Senhor Jesus vai colocar algumas brechas ou razões, né? Razões sim, mas não brechas para que não seja cumprida. Então nós devemos cumprir, nós devemos obedecer, né? E sempre Deus vai nos mostrar uma forma de obedecer aos nossos pais sem desobedecer, né, a Deus, um caminho. Então pense muito nisso e entenda isso, né? Que aqui diz no geral a todos os pais, não diz assim os pais bons, os pais salvos, os pais que temem o Senhor, é a todos os pais. Então essa é a razão, né? O que ele diz é justo pela simples razão, como eu disse, dele que está dizendo. Ele sendo pai, ele já está dizendo, ou sendo mãe, né, ele já tem essa autoridade vinda de Deus, né, sobre a sua vida. Por isso, quando eu obedeço aos pais, né, eu estou obedecendo a Deus. E se estou desobedecendo, eu estou contrariando a Deus e estou também desobedecendo a Deus. Também diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que você possa ir bem, né? Então, eu devo obedecer os meus pais e honrá-los também, para que eu possa ter uma vida bem sucedida e uma vida longa sobre a terra. A honra é valorizar, é reconhecer o valor que o pai tem, reconhecer o valor sobre a sua vida, né? A pessoa que te gerou, que escolheu, ou mesmo que às vezes não escolheu, mas permitiu que você viesse ao mundo e te criou. Então deve ter esse valor, esse reconhecimento, né? O apóstolo Paulo mostra quão excelente pedagogo ele é, já que ainda hoje, né, os 10 mandamentos, eles muitas vezes são ensinados às crianças desde pequeno, e assim, né, cada vez mais nós devemos buscar. Era também no povo de Israel, eles aprendiam desde cedo todas essas coisas. Essa citação de honra ao pai e mãe, ela vem de Êxodo 20:12 e de Deuteronômio 5:16, sendo a primeira parte, né, literalmente de acordo com o que está escrito lá na Septuaginta. Honrar pai e mãe significa mais que obedecê-los, especialmente se esta obediência for interpretada no sentido meramente externo. A atitude interna do filho para com seus pais, que busca, né, no desejo e aqui um requerimento mesmo de honrá-los, né, de dar o valor devido. Honrar é reconhecer o valor devido, né, dos pais. E essa honra deve ser demonstrada para com ambos os pais, tanto mãe quanto pai. Apesar daqui o texto está dizendo honra o teu pai, mas ele se estende também à mãe, né? E a promessa ela é relacionada a isso, a honrar pai e mãe. Então, filhos, obedeçam e honrem. Esse é o comportamento que o Senhor espera de filhos transformados, né, para com seus pais, transformados por Jesus em relação aos seus pais, que obedeçam e que honrem. E a recomendação agora vem aos pais, que diz o verso 3: pais, não irritem, né, os seus filhos, antes criem no Senhor,
na instrução e no conselho do Senhor. O verso 4 vai dizer isso, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem no Senhor e na instrução e no conselho, né, do Senhor. Então a recomendação aos pais é tão justa quanto aos filhos, embora aqui Paulo, né, esteja citando mais o gênero masculino, mas também ela deve ser aplicada à mãe, né? O filho, a mãe e o pai, eles devem ter a mesma atitude com o filho, de não irritar, né, por ordens que sejam humilhantes, por desaprovação, né, e às vezes até mesmo por intemperança, por falta de paciência com os filhos, né, pelo simples abuso desse direito de ser pai e mãe. Eu sou pai e mãe, eu faço o que eu quiser. Não, a Bíblia diz para não provocar, né, essa ira, não irritar. Pais sábios irão provocar contrariedade aos filhos, vão levar eles a refletir, vão discordar de algumas decisões dos filhos, de alguns caminhos que os filhos estão seguindo, mas eles não vão buscar isso para irritar os filhos, e sim para abençoá-los. Quando isso é buscado, né, para contrariar o filho simplesmente pelo fato de querer impor a sua autoridade como pai, sem buscar ali o bem do seu filho, o caminho correto, algo que seja ensinado, né, como evitar pecado, problemas, então aí está provocando ira, né? E aí a ira, ela realmente, o Senhor, ela diz que não deve ser feita, né? Então os pais não devem provocar esse tipo de ira nos filhos, e devem criar os filhos na instrução e na disciplina. Aqui não é a disciplina simplesmente de correção com vara, com castigo, mas com instrução, né? Aquela disciplina normativa, né? Os pais devem ensinar os filhos, devem prover todo tipo de alimento para os filhos, sejam eles alimentos físicos, emocionais e também espirituais. Aí diz aqui, né, que justamente pais estejam ensinando os seus filhos aonde, né? Na instrução, na disciplina, mas não, de acordo com a vontade do Senhor, é o que diz o verso 4, né? Criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então é nessa direção que primeiro vai a disciplina. É claro que a Bíblia diz que os filhos, quando não obedecem, né, a disciplina normativa, às vezes os pais vão ter que corrigi-los de uma outra forma, né? Apesar de termos no nosso país essa lei da palmada, que o pai não pode, né, sequer dar um tapa no filho, nós sabemos que a Bíblia nos ensina isso diferente. O pai não deve espancar o filho, mas deve corrigir, né? Não aparte a vara do seu filho, ou seja, tem hora que o filho vai ter que sentir sim algum tipo de dor, para que ele entenda que aquele caminho, aquela decisão foi errada, né? Mas nunca com a ideia de causar algum machucado, de espancamento, apenas para que se gere um limite. Então isso deve ser muito feito com bastante cuidado, né? Então pais e mães devem prover aos seus filhos esse tipo de alimento, seja ele físico, espiritual e mental, e devem nutri-los e educá-los com brandura, não com ira, não com raiva, mas com brandura, e instruir no conselho do Senhor, ou seja, um discipulado contínuo, é um encorajamento, é uma repreensão quando o caminho está sendo tomado errado, mas tudo isso no Senhor, com foco prático de crescimento espiritual, de amadurecimento do filho, né? Isso é muito importante, os pais terem essa visão. Eu quero ensinar o meu filho a ser uma pessoa de bem, um servo de Deus, alguém que honre, né, em primeiro lugar ao Senhor, que busque ao Senhor. Concluindo, um filho transformado é aquele que obedece, honra e vive bem na terra. Então peça perdão a Deus e aos seus pais se você tem pecado, né, contra eles. E um pai transformado é aquele que educa seus filhos com sabedoria e com sensatez. E peça também perdão a Deus e aos seus filhos se você tem pecado contra eles, tem fugido dessa direção que Deus tem dado. E assim teremos pais e filhos transformados pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa reflexão aí no seu coração, né? Que Deus possa ter falado com você como falou comigo. Mais uma vez agradecemos a Deus pela vida do pastor Fernando Lemos, que nos abençoou com esse esboço, né, para que nós pudéssemos refletir nessas coisas.
E assim nós esperamos que cada um de nós, como pais e filhos, possamos seguir a recomendação, a direção dada pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez e que o Senhor possa te abençoar. Deus, nos ensina a cada dia a ser pais e filhos transformados. Pais e filhos, ó Deus, que possam seguir, ó Deus, a direção do Senhor. Aquilo que o Senhor determinou para que cada um de nós sigamos, ó Deus, na Tua palavra. Que possamos, ó Deus, como filhos, ter obediência e honra aos nossos pais. E como pais, ó Deus, que possamos realmente instruir os nossos filhos com mansidão, de acordo com o conselho do Senhor, jamais buscando provocar a ira deles, ó Deus, mas sempre, ó Deus, buscando aproximá-los mais de Ti e fazê-los, ó Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que não é uma missão fácil, mas sabemos que o Senhor está conosco, nos ajudando e nos mostrando o Teu santo caminho a todo instante, que possamos estar atentos a ouvir a Tua voz, a Tua direção e seguir aquilo, ó Deus, que o Senhor realmente coloca na nossa vida por meio da Tua santa palavra. Assim oramos e pedimos, nos dê um dia guardados e protegidos pelo Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente no dia de hoje.